Vai começar o nosso Fenômeno Fica Alerta falando sobre o desabamento que acabou deixando 3 mortos lá no residencial Maceió 1, no Cidade Universitária. Quando os apartamentos foram destruídos, após uma explosão supostamente motivada por botijões de gás, vale lembrar que os moradores do Maceió 1 são pessoas que perderam as suas casas em maio de 2017, naquela enchente, vocês lembram do caso, né? E eles receberam, então, esses apartamentos em dezembro do mesmo ano de 2017. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria nos conte agora qual é a situação nesse momento, após a explosão, porque até então o momento era, era o desespero, a dor da perda das pessoas, dos seus entes queridos, enfim, que vai continuar, mas também a perda dos imóveis. E agora, para onde nós vamos? O que é que vai acontecer? Como serão repostas as pessoas? Realocadas para onde? Você tem essa informação, Maria? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia para todo mundo. Olha, essas pessoas que tiveram os seus apartamentos, seus imóveis afetados pela explosão, elas tiveram que sair de casa por medida de segurança, a pedido da Defesa Civil Municipal. Na manhã dessa sexta-feira, a Defesa Civil, técnicos e engenheiros já começaram a fazer vistorias nesses imóveis para saber se realmente essas pessoas, esses moradores, vão poder voltar para os seus lares. Aqui no local a gente vê que já é um cenário bem diferente do que a gente mostrou ontem, né, durante todo o dia. O trabalho de limpeza foi feito com a remoção de todo aquele material. Essa limpeza também continua. E aqui as equipes da Polícia Científica, os peritos criminais, seguem também no local. A ideia é que fosse feita uma reconstituição da explosão, né, para tentar entender como foi toda essa dinâmica, de que forma tudo isso aconteceu. É um trabalho minucioso, teve início ainda ontem e hoje os técnicos seguem aqui no local, né, fazendo medições, fotografando, fazendo tudo o que é necessário para tentar exatamente chegar, não só a causa, mas entender como tudo aconteceu, como é que foi a propagação desse ar no momento da explosão, o raio, né, a dimensão que essa explosão atingiu, a força, né, que teve. Então, tudo isso é baseado em elementos, provas, tudo isso que está sendo coletado aqui no local. É um trabalho que deve durar ainda durante todo o dia, porque é uma área que praticamente é grande, né? O pessoal está trabalhando, até pediu para a gente sair um pouquinho, porque realmente lá em cima ainda tem algumas partes de alumínio, né? Algumas penduradas no telhado, e essa área é uma área de risco, então a gente acabou se afastando um pouquinho. Olha, e falando ainda sobre esse desabamento, né, a nossa equipe de reportagem conversou com um dos sobreviventes desse desabamento do prédio, né? Era um morador, Tairone dos Santos, de 18 anos. Ele ficou bastante ferido. Ele estava internado e contou que ele só ficou sabendo o que tinha acontecido já lá no hospital. Tudo isso, né, um pouco dessa história, vocês vão ver agora na reportagem de Ivan Lemos. 7 pontos no braço esquerdo, 16 na cabeça e um osso do quadril fraturados, além de muitos arranhões pelo corpo. Foi desse jeito que o Tairone chegou em casa poucas horas depois de sobreviver ao desabamento do prédio. Nasci de novo, né? Deus me deu uma vida de novo, né? Que peguei 16 pontos lá atrás da cabeça e mais 7 aqui no braço, e o meu corpo tá todo ralado, minhas costas. O rapaz, de 18 anos, dormia na casa da namorada no conjunto Maceió 1, no bairro Cidade Universitária, quando o apartamento desabou depois de uma explosão. Ele só se deu conta do que tinha acontecido ao chegar ao Hospital Geral do Estado. Depois de muito tempo que eu vim perguntar o que foi que eu estava fazendo no hospital, aí foi que me disseram, o prédio explodiu lá, desmoronou tudo. Ontem eu entrevistei o avô da namorada do Tairone, dono do apartamento, no prédio que veio abaixo depois da explosão. Ele contou que tinha acabado de sair de casa quando tudo aconteceu. O senhor ouviu de onde o senhor estava? Veio, o puxão foi grande. Foi grande. O puxão foi forte. Correu, já tinha acontecido já. A neta do idoso e namorada do Tairone também recebeu alta ontem. Ela teve apenas arranhões pelo corpo. Agora o jovem está na casa da mãe, que ficou em choque quando recebeu a notícia. O caso que caiu para trás, né? Caso que eu desmaio, né? Aí de manhã eu fui olhar o TikTok, aí
estava dizendo que tinha um acidente, tinha explodido um prédio para lá, para cima. Eu esqueci qual é o nome, Tairone, que eu esqueci. Maceió 1. Aí eu enviei para minha filha. Aí ela disse, não respondeu. Aí quando eu olhei, ela disse, mãe, foi de Maceió 1. Teve um acidente, o Tairone levou um acidente. Aí eu fiquei chorando em casa, né? A dona Maria se emociona com a volta para casa do filho, que nasceu de novo. Eu tive medo de perder ele. É realmente uma história bastante comovente, né? Dessa vítima que sobreviveu a essa tragédia, ao desabamento desse prédio que ocorreu aqui no conjunto Maceió 1. A gente falava agora há pouco sobre esse trabalho da perícia, né? Eu vou tentar conversar agora com o perito aqui responsável. Ele foi buscar um material aqui, mas a gente vai tentar falar aqui com ele, porque o pessoal aqui está trabalhando, não para, né? Está trazendo esse material todo, as equipes estão aqui. E a gente vai tentar falar com ele agora aqui também, que é um técnico especialista em explosivos, que está justamente com esse objetivo, né, de fazer essa reconstituição de como tudo aconteceu, para a gente ter uma ideia, né? É um trabalho que deve durar ainda um tempo. Foi montada aqui uma equipe móvel, né? Um ponto móvel aqui da perícia oficial, polícia científica, para justamente dar esse apoio. Eles que estão no local desde ontem, fazendo todo esse trabalho de levantamento nessa área, que não é uma área pequena. Agora a gente começa a ter uma ideia melhor, porque está tudo limpo, né? Dá para ter uma ideia de como ficou aqui o prédio vizinho, esse outro que era também aqui. Muitos restos ainda de concreto, telhada. Lá dá para ver que as vidraças estão quebradas, né, conta aí do impacto da explosão, e tudo isso tem sido realizado esse levantamento. É um levantamento minucioso, né, feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística aqui do Estado, e tem esse papel, esse objetivo, olha, que não é pouco não. Então, todos empenhados aqui nesse trabalho para trazer o que a gente quer, né? Respostas. Acho que esse é o objetivo, né? Ter essas respostas para saber exatamente o que aconteceu. Assim que eu conseguir, a gente segue aqui acompanhando esse trabalho, Wilson. E aí, a qualquer momento, eu volto com você com mais informações. Muito bem, Maria, nós estamos acompanhando. Aí a Maria tinha, logicamente, combinado para conversar com o perito, mas o perito está e ela está respeitando, logicamente, e é o nosso papel respeitar o momento em que eles estão fazendo medições e fazendo, logicamente, ali detalhes, né, sobre a questão da perícia, porque eles vão fazer, inclusive, uma simulação com 3D, exatamente nessa área. Por isso que eles estão fazendo todas as medições, todas as fotos, todos os detalhes, para que possa entender de onde aconteceu, qual foi o epicentro, qual foi o momento, o local preciso onde aconteceu a explosão, para que daí pudesse dar todo esse choque e toda essa magnitude, inclusive, da explosão. Eles vão continuar acompanhando, a Maria continua lá ao vivo, são imagens agora do nosso drone, né? O nosso Pajo drone. Maria, me parece que já conseguiu agora conversar isso, com o perito, isso, olha, a gente vai interromper aqui. Isso, né? Ele interrompeu um pouquinho aqui o trabalho para nos atender, justamente para falar um pouquinho do que está sendo feito hoje. Vocês já conseguiram fazer essa reconstituição? Ainda está nesse passo a passo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós estamos coletando elementos de interesse criminalístico a fim de realizar essa reconstituição da sequência de fatos que foi causadora, agente determinante desse evento. Estamos realizando na manhã de hoje e provavelmente na tarde de hoje exames complementares àqueles que foram realizados pela uma equipe multidisciplinar no dia de ontem, né? Então, fixando alguns vestígios, tirando fotografias, realizando medidas e coletando alguns vestígios que vão ser analisados posteriormente dentro da estrutura interna do IC. Essas medições vão ajudar a ter ideia assim, de qual foi o alcance dessa explosão? Sim, tanto quanto o alcance da onda de choque, quanto a premente força que foi responsável por causar avarias tanto neste imóvel quanto em perímetros adjacentes. Quando vocês falam em elementos, vocês conseguiram, eu lembro que ontem o perito disse que conseguiu até uma amostra de gás, né? Isso ficou comprovado que existia aí um acúmulo de gás? Bom, essas amostras que nós coletamos ontem, incluindo uma amostra de gás, foram levadas ao laboratório e provavelmente estão sendo analisadas neste momento enquanto nós estamos aqui. A partir desses resultados que vão sair, nós vamos, inclusive, talvez quantificar a quantidade de gás que estava no ambiente.
A gente tem informações de que as vítimas ficaram com queimaduras. Dá para dizer já se houve algum tipo de incêndio? O que provocou essas queimaduras? Bom, de maneira geral, o que os vestígios apontavam é que essas lesões típicas de queimadura foram lesadas pela detonação dos gases que estavam dentro desse ambiente. Porém, a complementação dessas informações depende tanto do resultado de outras análises que nós estamos fazendo aqui, que fizemos ontem, quanto dos resultados da necropsia que foi realizada pelo IML no dia de ontem. E todo esse trabalho ainda deve durar o dia todo? Qual é a previsão de vocês? É possível que ainda dure o restante do dia de hoje as análises externas, as análises de campo, fora as análises internas dentro dos laboratórios na estrutura do IC. Aqui cada um tem a sua função, são vários peritos especialistas em determinada área? Isso. Hoje nós temos um perito químico e um perito engenheiro químico, nós temos 2 auxiliares de perícia, mas no dia de ontem as primeiras análises foram realizadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo engenheiros eletricistas, engenheiros civis, químicos, engenheiros químicos e pessoas também especializadas em cálculos estruturais. Obrigada pelas informações. É Marcelo... Marcelo Andrei, perito criminal. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Obrigada por nos atender, né? A gente sabe que é um trabalho detalhado, né? A gente até interrompeu aqui um pouquinho esse trabalho, porque eles não param, né? Tem que fazer essas medições, a coleta dessas informações que são essenciais, fundamentais para chegar a essas respostas, né? De como aconteceu, de que forma aconteceu essa explosão e qual o impacto de tudo isso. É com você aí no estúdio, Wilson.